Boa noite a todos. Vou convidar aqui as nossas terapeutas de hoje, as nossas convidadas. Só um instante, por favor. Célia e Janaína. A Célia já entrou. Boa noite, Célia. Oi, Ariane, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Ó, Janaína também já está entrando. Bem lembrando, que coisa boa! Olha Ai, aí. que bênção! Boa noite, Janaína. Boa noite, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus, tudo em Estão me paz. ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Então, vamos iniciar o nosso Terapia Cast hoje. Sim. E a gente sempre inicia com a nossa respiração. Essa respiração que relaxa, que acalma, oxigena a mente, ela dilata o diafragma. Essa respiração, ela é poderosa, né? Ela pode parar uma crise de ansiedade, uma crise de síndrome do pânico e evitar você ir parar no hospital e tomar alguma medicação. Então, agora, feche seus olhos, puxe o ar bem fundo pelo nariz, o máximo que você conseguir, e sopra lentamente. Aqui pela boca, soprando. Inspira bem fundo e expira. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Expire mais uma vez. É isso aí. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde. Eu sou Ariane Moura, sou terapeuta e psicanalista, e junto com a terapeuta Célia Maria, nós apresentamos o Terapia Cast. E ele tem o intuito, o propósito de levar a terapia na sua vida. Terapia real, na prática. Aqui nós convidamos pessoas, né, que são profissionais da área da saúde, emocional, mental, e a gente faz aqui uma terapia ao vivo. Porque a terapia é falar, é às vezes tocar lá no passado, na nossa história, aonde dói, aquela ferida que você vai deixando ali dentro de uma caixinha e que de repente ela explode. E a hora que ela explode, essa caixinha vem os sintomas, vem ataque cardíaco, palpitação, mancha no corpo, queda de cabelo, enjoo. São inúmeros os sintomas que nós podemos ter quando essa caixinha aqui, que a gente guarda o medo, guarda trauma, guarda bloqueio, explode. E eu queria deixar aqui a nossa frase de hoje. A nossa frase do Terapia Cast é a seguinte: olhe para dentro, escute o que você sente e transforme o que você vive. Olhe para dentro, escute o que você sente e transforme o que você vive. Terapia Cast é para todos. É para aquela pessoa sobrecarregada, é para aquela ansiosa, é para aquela que tem medo. É uma conexão segura que vai aproximar você do processo, da terapia, da sua transformação de vida. Você que tem medo de terapia, não sabe o que que é, nós estamos aqui para poder te auxiliar. Não tenha medo, né? Pedir ajuda é um ato de coragem. Então, escolha olhar para dentro, escolha se escutar, né? Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira olhando para fora, olhando para o outro, cuidando do outro, e você não se cuida, não se ama, não se valoriza, porque está envolvido sempre com o outro, com o marido, com a esposa, com o filho, com a sogra, com a vizinha. Mas e você? Quem está cuidando? Quem está amando?
tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso Terapia Cast. Aqui a gente escuta, compartilha, transborda na vida do outro. É um espaço de acolhimento, de escuta, não há certo ou errado, não tem julgamento. É a minha história, a história da Célia, a história do nosso convidado aqui hoje, que está em pauta e que pode conectar com a sua. Muitas vezes aqui a gente tem curas, como a Célia é prova disso, que aqui apresentando a Terapia Cash, ela foi curada de várias situações. Né, os convidados mandam depois um feedback falando, nossa, destravou. Então, assim, é maravilhoso trabalhar na seara aqui do Senhor e que, como diz a Célia, que Ele deu intuição, entendimento, para a gente poder usar as palavras certas para poder ajudar você na sua jornada. Célia, Sim. boa noite, seja bem-vinda. Janaína, boa noite, seja bem-vinda. Boa Então, noite. vamos lá. Vamos iniciar. Célia, quer falar algo para nós iniciarmos? Não, só agradecer mesmo, né, por esse momento de nós estarmos juntos, com muita alegria recebendo a Janaína juntos aqui com a gente. Ela sabe o quanto ela representa para mim, foi momentos muito fortes, né, Ariane, nós vivemos juntas. Então, assim, eu sei que é propósito. Nós estamos juntas para isso, para crescermos, desenvolver, não só nós, quem tiver também com essa disposição de crescer, de se conhecer, porque assim nós vamos vivendo uma vida mais leve, mais suave, mais comprometida com a gente mesmo, sem encostar no outro, sem julgar o outro, mas sabendo que tudo começa comigo. As coisas que estão diferentes aí, essa frase foi super bem colocada hoje, que é assim, né? Se eu me sinto, eu me conheço, tudo na minha vida começa a transformar também. Então, deixar esse espaço, ele já colocou, é a seara do Senhor, é Ele que comanda, Ele que administra nossas palavras, nossas atitudes, o que vai abrir para um caminho novo, para quem estiver assistindo. Boa noite a todos que estão presentes, que vão vir a gravação depois, e que a Janaína sinta bem, sinta em casa, né? E que ela faça o que tem que ser feito, porque é assim que nós trabalhamos, com muita verdade e colocar com muita simplicidade aquilo que precisa chegar aonde ele deve ir. Tem esse caminho. É isso aí, Janaína. Aqui, eu, mas a Célia nunca combinamos nada. A gente vem aqui pela intuição, pelo conhecimento, né? E a gente coloca aqui pelo Espírito Santo para ele usar as palavras que possa ser alcançada aquela pessoa. Então, É, se não foi hoje que ela não pôde participar, mas fica gravada e ela escuta naquele dia e se transformou a vida de uma pessoa, o nosso papel foi feito. sim, verdade. Então, seja bem-vindo ao Terapia Cast, é um prazer ter você aqui. É seu, sinta-se à vontade, fale quem você é, o que a terapia ajudou, é seu agora. Fique à vontade. Tá bom, boa noite a todos, né, que estão aqui ao vivo e aos que estão assistindo após, né, a gravação. Então, como elas falaram, eu sou a Janaína Junques, eu sou terapeuta TRG, eu atendo mulheres de 25 anos para cima, me especializei mais nessa área, né, de atendimento a mulheres, porque há muitos anos atrás eu passei por um divórcio muito doloroso, que abalou muito a minha vida. E depois disso, como eu tinha sofrido muito, eu acabei entrando em depressão. Então, eu passei mais ou menos 2 anos em depressão. Foi um período, assim, muito difícil da minha vida. E, aos poucos, graças a Deus, algumas pessoas me ajudaram e eu consegui, né, me reerguer, consegui sair do fundo do poço. E, após isso, depois de um tempo, eu participei de um curso numa igreja que chamava Mulher Única. E eu gostei muito do curso, aquilo me ajudou muito. E como me ajudou muito, eu me tornei professora do curso. Então, mais ou menos durante 10 anos eu trabalhei com mulheres ali, ajudando mulheres, porque cada aula era um tema diferente, e eu gostei demais daquilo.
Então, como eu tinha passado pela depressão, passei por esse processo ouvindo várias histórias tristes de mulheres que precisavam de uma mão, que precisavam ser ajudadas, eu comecei a estudar e me aprofundar nesse assunto, né? Sobre saúde mental, sobre saúde emocional, tudo, né, que as mulheres passavam. Então, esses assuntos começaram a me atrair. Só que eu não trabalhava nessa área. Eu trabalhava como CLT em empresa, sempre trabalhei na área de RH, nas empresas. Só que mesmo na empresa, não era a minha função, mas eu gostava muito de ouvir as pessoas. Os funcionários vinham lá no RH falar comigo, desabafar, e eles tinham muita facilidade de se abrir comigo, de pedir ajuda, de pedir conselho. Mesmo que não era a minha função, mas eu gostava de fazer, então eu não me importava. Então, uma vez, uma prima minha veio me visitar, passar uns dias aqui, porque ela era de outra cidade, e ela comentou que ela tinha feito uma formação, que o nome era TRG, falou do professor Jair Soares, e eu já tinha visto alguns vídeos dele no YouTube, porque quando eu estava assistindo alguma coisa no YouTube, o professor Jair interrompia o meu vídeo para fazer a propaganda dele. E, normalmente, eu tirava, eu escutava só o comecinho da propaganda, eu lembro mais ou menos que ele dizia assim, você é daquela pessoa que gosta de ouvir os outros, que os outros têm facilidade de se abrir com você? E aquilo me chamava atenção, mas eu nunca parava para escutar até o final. Aí, quando essa prima falou para mim, eu já lembrei, eu sei quem é esse Jair. Ele sempre interrompe os meus vídeos no YouTube. Então, eu comecei a assistir dela, falou assim, vai ter um mini curso, vai começar dia tal, eu vou te mandar o link, tu assiste para ver se tu gosta, para ver o que tu acha. Isso foi ano passado já, faz mais de um ano. Então, eu assisti o mini curso e eu amei. Amei as experiências, os depoimentos, tudo, tudo. E quando acabou o mini curso, eu já comprei o curso, fiz a formação. Gostei muito, durante todo o curso da TRG, eu já fui muito tratada. E assim que eu terminei o curso, eu consegui um anjo para me atender e já comecei o meu reprocessamento e ali foi tratada assim muitas áreas da minha vida, coisa que eu nem imaginava, coisa que eu nem lembrava, principalmente até coisa do meu divórcio, do meu ex-marido, que eu sofri muito abuso, não abuso físico, mas abuso moral, de tudo quanto é tipo assim. Então, eu achava que estava tudo resolvido. Mas lá na terapia, durante os reprocessamentos, eu percebi que não estava tudo resolvido. E muita coisa veio à tona, eu comecei a lembrar, eu comecei a trabalhar. E o mais interessante é que a cada sessão eu me sentia mais leve, mais livre, e era uma sensação assim que eu não sabia nem explicar com palavras assim, a sensação que eu tinha de liberdade, de alívio, de coisas que fui deixando para trás. É aquela coisa que você vai carregando e às vezes nem sabe que está carregando. Então é assim, é libertador, é maravilhoso. Porque a gente acha assim, né? Porque muitas vezes eu ouvia de várias pessoas assim, eu faço terapia já com a minha terapeuta faz 5 anos. Faz 8 anos. Mas eu ainda, meu Deus, eu sofro tanto de ansiedade, eu sofro disso. Daí eu sempre pensava comigo, né? Mas nossa, tantos anos, né? E daí na TRG, quando eu comecei a fazer as sessões, eu pensei, será que vai ser assim também, né? Quantas sessões eu vou precisar para, né, me libertar de algumas coisas? Mas foi assim, tão maravilhoso, foi um processo rápido, eu não lembro a quantidade de sessão que eu fiz, porque já faz um tempinho, mas foi transformador, porque assim vocês também devem ter passado dessa forma, né? Eu lembro que com a Célia também foi dessa forma. A cada sessão a gente pensava e a gente tentava lembrar de algo que lá nas primeiras sessões nos fazia sofrer, tinha coisa que a gente já nem lembrava mais. É só quem passa mesmo para entender, que não tem palavras para expressar assim o quanto isso é maravilhoso. Então, quando eu fiz a formação, ali dentro da formação da TRG, tem vários módulos, tem atendimento, né, para criança, atendimento para adolescente, para casais, tem várias modalidades.
E desde o começo, quando eu comecei a fazer, eu coloquei no meu coração, eu vou me especializar e vou atender mulheres, que é algo, eu passei tantas coisas na minha vida e eu quero ajudar as mulheres que passam, porque quando eu dava aula lá nesse curso, eu dei aula até o ano retrasado. Nesse curso, eu ouvia tantas histórias, assim, absurdas de coisas que os maridos faziam, que, assim, não dá para acreditar que essas coisas acontecem, mas, infelizmente, acontecem. E as mulheres, muitas vezes, porque tem muitas mulheres que agora já não é tanto assim, mas antigamente era assim, que a gente, quando era novinha, casava, tinha que aceitar tudo que o marido falava, tudo que o marido fazia, e tinha que ficar caladinha, né? Só que a gente sabe que não é assim. A gente tem que amar, tem que obedecer ao marido, mas não suportar coisas que vão além do respeito, né? Tem que haver diálogo, tem que haver respeito. Então, diante de tantas histórias tristes que eu ouvi, eu coloquei no meu coração, não, eu vou ajudar mulheres. E tenho atendido muitas mulheres e tenho visto, né, a evolução delas, a libertação a cada sessão. Eu acho maravilhoso quando eu falo assim, quando vai, né? Passa ali o cronológico, aí passa o somático, e quando chega lá no temático, eu puxo algum tema que aconteceu na vida dela, lendo ali todo, né, o histórico dela. Não, mas agora não, eu quase nem lembro disso, eu não sinto mais nada. Por quê? Porque já está tudo limpo, já passou tudo, é algo assim tão maravilhoso de ver a evolução delas, a libertação. Muitas às vezes dizem, né, que tem, porque eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público. Tem vários medos, né? E ali, reprocessando, a cada sessão a gente vai trabalhando os medos, vai trabalhando a ansiedade, que hoje em dia isso tem muito, né? A maioria das pessoas são muito ansiosas. Às vezes não consegue nem dormir direito por causa da ansiedade. Então, tudo a gente vai trabalhando ali nas sessões e é algo, assim, extraordinário. A gente vê a transformação na vida delas. E como eu falei, né, eu trabalhava como CLT, trabalhava numa empresa, no RH, e esse ano, em maio desse ano, eu saí da empresa para me dedicar aí totalmente à terapia. Tenho mais tempo, né, tempo para atender, porque daí, enquanto eu trabalhava, eu só podia atender à noite, e era ruim, porque às vezes tinha pessoas que só podiam de manhã, algumas só podiam à tarde. Assim, não, eu tenho horário, né, tempo mais para atender a qualquer horário que precisar, fazer agendamento. Então, isso é muito bom também, poder ajudar mais mulheres. Isso, para mim, é muito gratificante. Além de ver a evolução dela, a felicidade dela, eu fico feliz de ver, né, a mulher se libertando, a mulher tendo mais facilidade de se abrir, porque eu vejo que algumas, na primeira, na segunda sessão, são meio acanhadas, ficam meio ressabiadas, não querem, né? Parece que nem estão gostando, mas daí lá pela terceira, pela quarta sessão, elas vão se soltando, vão falando um pouquinho mais, e isso é muito gratificante ver que vai criando até um laço ali, e elas sentem confiança e sentem liberdade em se abrir. Por quê? Porque elas querem se libertar do problema, elas querem se curar, né? Então isso não tem palavras para expressar o quão maravilhoso é ver essa evolução nas mulheres. É isso aí. Né? Essa evolução é maravilhosa. A gente, como profissional, eu falo para o meu cliente às vezes, eu acho que eu estou mais feliz que você, porque deu certo, que a pessoa saiu daquele lugar, né? Sim, sim. Janaína, o que a terapia fez na sua vida? O que ela transformou? Por que você indicaria as pessoas fazer terapia? Então, uma coisa que eu senti muita diferença eram crenças limitantes que eu tinha, porque eu sentia que eu sempre tinha que provar algo para alguém. Porque eu não sei, porque eu consigo, porque eu sei, porque eu faço. E isso talvez por causa lá da minha infância, né? Algumas coisas que aconteceram, né, na minha família. E eu sempre achava que tudo que eu fazia, né, quando eu fiz faculdade, quando eu me formei na faculdade, depois quando eu fiz pós-graduação, tudo era, eu sentia que eu fazia não só por mim, eu fazia porque eu queria provar algo para alguém, porque eu consegui fazer faculdade,
E durante a terapia eu vi que isso não é necessário, eu não preciso fazer nada para provar algo para alguém. Eu preciso fazer algo para mim, porque eu quero fazer, porque eu estou feliz dessa forma, eu estou, por exemplo, eu estou feliz fazendo essa faculdade porque era algo que eu queria, era algo que eu precisava, não porque eu quero mostrar algo para alguém. E por causa também do meu divórcio, eu sentia muita dificuldade quando via pessoas que falavam, né, comigo. Ah, mas tu se divorciou. O porquê que tu se divorciou? Porque daí muitos falam, né, que porque a mulher, né, que tem que ver como tem aquele versículo na Bíblia lá que a mulher sábia que edifica a casa. Então acha que quando tem separação, muitas vezes eu sentia isso ruim porque achava que era culpa minha. Só que na época eu fiz de tudo para dar certo, para segurar, digamos, né, o casamento. Só que ele não se importava. Ele saía para festa, saía para balada, saía com outras mulheres, e eu aguentei durante alguns anos isso. E certo dia uma pessoa falou para mim: "Mas tu tá fazendo tudo isso e ele não tá nem aí para ti. Isso não é ser uma mulher sábia. Você tá aguentando demais coisas que não são necessárias você aguentar. Ele não quer mais o casamento, então você não tá errada, você tá fazendo o teu papel de esposa, mas quem não quer mais é ele, então não tem nada de errado contigo." Só que demorou, e daí durante a terapia eu entendi bastante isso, que realmente na época, eu não sentia que as coisas que ele me falava e as coisas que ele me fazia eram abuso, era abuso moral. Eu não sabia, eu não entendia. E durante a terapia eu comecei a entender tantas coisas que eu passei e tantas dificuldades que eu tinha na minha vida com relacionamentos entre amizade, relacionamento profissional. Eu tinha muita dificuldade em relacionamento por causa de coisas que eu sofri lá no casamento. E durante a terapia isso foi mudando, foi saindo algumas crenças limitantes que eu tinha e eu me transformei assim em uma outra pessoa. Tanto que durante muitos anos eu sempre tive vontade, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre tive vontade de escrever um livro e eu nunca conseguia. E depois que eu fiz a terapia, parece que me deu uma luz assim e eu comecei a escrever. Eu pensei, não, agora eu vou botar no papel e vou fazer. E esse ano eu consegui terminar o livro, no início do ano eu terminei o livro e em maio eu lancei o livro. E agora já estou escrevendo um outro livro. Então é algo assim que deslanchou na minha vida, algo que eu gostei muito de fazer. E agora esse livro que eu estou escrevendo também, ele vai falar um pouco sobre isso também. É uma mulher que também divórcio. E ali nesse livro, nessa protagonista, ela vai viver vários episódios que eu ouvi durante toda a minha vida de algumas mulheres. Então, ela vai trabalhar o reino ali da mulher e também vai trabalhar bastante a questão de uma aula que me chamou bastante atenção, é a questão do borderline. Então, essa mulher, ela vai ter esse transtorno. Então, ali vai ser um livro focado nisso, focado em terapia, em como ajudar a pessoa que sofre desse transtorno. Então, eu estou construindo ali a história e vamos ver aí quando que vamos conseguir terminar. Bacana. E você conseguiu na terapia identificar quando foi que você procurava essa aprovação na sua terapia, quando você fez? Era mais por causa da questão da minha mãe, de coisas que ela me falava, que ela me cobrava. E sabe quando tudo que tu faz nunca tá bom. Tem aquela pessoa que é assim, né? Então, era provavelmente eu vi em algumas sessões ali, algumas situações que me veio da infância que era por conta disso. Então, assim, você se sentia invalidada, Isso, inferior. Porque quando a gente sim, tem um trauma causa raiz, ela tem raízes ali, né? Vem um padrão, mas olha só, a Janaína queria a aprovação da mãe. Se ela queria aprovação, ela se sentia invalidada, não merecedora, sim, inferior. Olha o tem tanto isso. de coisas que ela sentia. E aí você trouxe do seu casamento.
que você tentou, 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 tentou. Isso também não foi uma forma de aprovação, porque quando você saísse do casamento, as pessoas iam julgar, iam Sim, desaprovar o que você estava fazendo. Olha que uma coisa lá na infância que ela está tentando ser a melhor filha para sentir. Aí vem, você está tentando fazer o sim, seu melhor para se sentir amado, para se sentir reconhecido. E aí você dá o sangue, a sua régua só, porque aí a criança ela não vai entendendo muito bem isso. Ela vai dando o melhor de si, aí ela se torna, ela generaliza, se torna esse adulto perfeccionista. A régua dela é lá em cima, ela se cobra demais, ela se sim, culpa demais, ela quer de alguma maneira agradar todo mundo. Isso tudo porque ela não sentiu amor lá atrás, não sentiu validada, a mãe não validou ela. No entanto, vem esse casamento que ela estava sofrendo, mas por conta do trauma lá atrás não estava deixando ir embora. E sim. eu tenho muitos casos no consultório, né? Inclusive hoje eu escutei uma pessoa me falando assim: eu sou infeliz desde o dia que eu casei. Nossa, E vários anos de casamento e não tem coragem de finalizar. Porque na palavra de Deus está uma coisa, no julgamento sim, das coisas das pessoas é outra coisa. Então ela não está vivendo por ela. Ela está vivendo ali por outras pessoas, mas não por ela. Ela está deixando de ser feliz e às vezes deixar o companheiro também ser feliz. Porque se ela está infeliz no sim, casamento, e o casamento é 100%, duas pessoas, 50 de um, 50 de outro. Se ela está infeliz 50% aqui, que é a parte dela, ele também está. Que uma sim. pessoa infeliz faz a outra feliz, Não tem como, né? né? E aí, no seu caso, também vê isso, essa aprovação das pessoas depois, o julgamento, né? Que aí a Sim, aprovação já está ligada com o julgamento e você seria reprovada pela sociedade, pela a igreja, né? Que é sim, outra, a religião é uma coisa, a igreja é uma coisa e a espiritualidade, Deus é outro sim. olhar, é outro viés, né? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, sim. Todo sentido. E aí a gente vê também esse padrão, né, Janaína, de que a gente vai aprendendo. A mulher tem que ser obediente, tem que fazer as coisas certas, porque parece que quando não dá certo, a culpa muitas vezes é da mulher que não soube. Sempre a gente escuta isso, e é uma sociedade que está impondo situações sem olhar a nossa história. Igual a gente vê de Sim, a, esse relato que a Ariane trouxe aí, que coisa mais triste. Você é muito tempo casado e você não é feliz. Então, como? Se você conjuga a mesma cama, o mesmo lugar, o mesmo espaço, a intimidade, e não é feliz, sim, e você sustentar o seu casamento, mesmo lá dentro, igual ficou muito claro aí, que tem gente que fala assim, nossa, por que que fulano não separa de ciclano? E ela aguenta tudo isso, é porque quando você está dentro, você não vê, infelizmente não percebe. E você sim, vai levando, parece um hábito aquilo, do que a pessoa fala, você sente até falta quando a pessoa não fala alguma coisa pra gente. Será que não me viu hoje, né? O que está acontecendo? Tá diferente? Então, assim, e você me fez lembrar também, Janaína, que a criança, ela deve ter esse espaço, né, de também errar, de falar que pode fazer errado, não precisa acertar tudo, jogar isso. sim, Que tem vezes que a nossa pai fala assim, a Frona é muito inteligente, não vai dar conta de fazer isso. A gente não dá conta, mas você quer fazer, porque falou que você iria dar conta. Sustentar sim, aquela palavra. E com a frase de hoje, deu muito certo para a gente olhar para dentro de nós, esse trabalhar com mulher, olhar nós para dentro, porque quando nós reconhece o nosso limite, reconhece até quando o outro pode avançar no espaço que é só nosso, nós podemos também levar uma vida de uma mulher sincera, né, que fala a verdade, ó, não deu certo, não deu certo, não é assim, é daquele jeito. Saber e se separar, saber que aquilo ali foi algo que não teve como.
separou. É melhor viver uma vida separada do que unido e sofrendo no mesmo lugar, Sim, né? sim. Passando desrespeito, porque isso aí acaba com a nossa estima, autoestima, com a nossa satisfação de viver, de levar a vida, de olhar as coisas que estão acontecendo em nossa volta, e fica só martelando aquela sensação, aqueles momentos ruins. Então, eu acho que é uma história que vai conversar com muitas pessoas, né, Ariane? Com muitas mulheres, muitas mulheres. Igual, eu vejo, tem jovens tão lindas, que vêm para o atendimento, aí fala que não gosta do corpo, porque o namorado gosta mais de pessoa mais magra. Mas se ele gosta, então por que que tá com ela, né? Então, qual que é o motivo que tá? E você gosta do seu corpo mais magro ou mais cheinha? Não, eu não estou gostando mais do meu corpo assim. Eu gostaria que eu fosse mais magra. Por você ou por ele? Ah, eu acho que por mim. Acho que por mim. Então, assim, vai criando, são coisas que a pessoa vai tirando delas e entrando aquilo que não são delas. Nós acabamos sendo pessoas falsas conosco mesmo, nós não somos verdadeiros mais conosco, porque a gente quer levar ao pé da letra aquela pessoa que está do nosso lado, que às vezes é uma figura importante para nós, não deixar aquela pessoa sinta frustrada com algumas atitudes nossas. Então, assume, não, eu sou gordinha, eu gosto de gordinha. Se um dia eu for emagrecer, é por minha vontade que eu vou emagrecer. Não porque o outro gosta de um corpo mais magro, e hoje, isso está muito na cabecinha dos jovens, estão muito, assim, influenciados pelo que está acontecendo, pelas coisas que estão vindo. Então, eu vejo que nessa história é, vai trazer muita mulher refletir sobre isso. Até que ponto meu marido, ele não precisa me bater, não, né, Janaína? Para que Sim, você perceba que lá com uma falta de respeito, sim, respeitar a sua palavra, é você falar uma coisa e ele desconversar, é você querer algo e ele achar que você não é aquilo que você quer, convencer a gente que é outra coisa. Tudo sim, isso está agregando a essa falta sim, de coração. Porque ali no casamento, eu não sou só uma figura, eu faço parte daquele casamento, sim. né? Tanto eu quanto eu, nós temos valores ali dentro. Então, que bom que você está compartilhando essa sua história, esse, esse rompimento de um casamento. Que a gente não casa pensando em separar, nunca é Nunca, isso, né? né? Uhum. Nunca. A gente cria sonhos, cria expectativas, mas não dando certo, é melhor a gente rever, é melhor a gente Sim, olhar até que ponto eu vou continuar em pé nesse casamento. Se eu não for continuar em pé, então é melhor que a gente dê um tempo, separe mesmo. Fácil não é, não sim, é, fácil não é. Porque a gente casa, a gente sabe que a vida de casamento, ela tem esses dois lados, né? Uma hora você tá bem, outra hora não tá, mas é um sendo concordando com o outro, sendo cúmplice do outro, sabendo que na hora que eu não estou bem, ele vai me ajudar, na hora que eu não tiver, eu também vou ajudar ele. Não é um passando na frente e pisando no outro. É nós andando de lado ali, um ao lado do sim. outro. Pra Um gente ajudando o outro, né? Uhum. Eu sempre penso, no casamento, os dois têm que fazer dar certo, os dois têm que trabalhar para dar certo, porque só quando um luta, um faz, uma hora a corda arrebenta, né? Foi, Então, o casamento tem que estar os dois caminhando com o mesmo propósito. foi o que a Janaína escutou. Só você está tentando, não está vendo que ela não está Sim, sim, continuar com o casamento. Só você, por um lado, puxando, fazendo as coisas, experimentando sim, se ele ia melhorar. Até quando a gente podemos dar um tempo no casamento, né? Até quando? Porque senão a gente sai de lá doente. sim. Ah, a Maria entrou aqui, eu atendo ela. Ela também é terapeuta, não sei se ela está aqui na live ainda.
mas ela também separou e do marido narcisista. Nossa, não é Então, fácil, pensa, né? não, ela sofreu o pão que foi amassado, para não Sim, falar o ditado inteiro, né? Sim, Então, a pessoa ter esse transtorno narcisista, aí a pessoa ainda fica com essa dependência e achando que é ela e tentando consertar tudo, né? Então, assim, sofre muito com tudo isso. sim. Que o narcisista sempre quer colocar a culpa no outro, né? Ele nunca é culpado. uhum. E é interessante que ele faz de uma forma que você não vê erro em você mesmo. Isso. Bem isso. Isso, Ele menina. manipula, né? Manipula. Sim, Mas, Janaína, agora contando um caso muito bom, é que essa terapia resolveu, né? Que bom. sim. Você pôde Graças a Deus, foi muito bom. e é tão forte ouvir isso, porque a gente fica querendo que todas as pessoas experimentem o que nós experimentamos. Eu tenho que Sim, agradecer demais a Ariane por ter me passado o contato da Janaína juntos. Nós temos trabalhado junto esse reprocessamento, porque mesmo atendendo, nós temos barreiras. Nós precisamos, eu não estava entendendo isso. E conversa com a Ariane, ela sério, tem que fazer um reprocessamento de novo. Precisa fazer. Então, quando eu fiz, eu pensava, gente, eu não vou precisar. Eu acho que assim, no fundo, você acha que não vai precisar. E a Janaína sabe o quanto foi sofrido para mim em alguns determinados momentos. sim, Janaína, muito puxado. E tem uma terapia que não passa a mão na nossa cabeça, ela faz a gente trabalhar, faz tirar sim, aquele trauma, aquela emoção que não foi resolvida, aquela sensação que ficou para trás, que eu não olhei com amor, com dedicação, porque, nossa, eu só tenho que agradecer a Janaína muito sensata, não me incomodava, deixava eu sofrer sozinha. A gente começava a sentir, ela se tá tudo bem, então vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. Então, assim, isso foi muito bom, Janaína. O seu posicionamento, a sua pessoa, o seu olhar, passava confiança, passava assim, nossa, eu vou sair dessa, vai melhorar, vou sair. Né? E hoje, graças a Deus, o que eu sinto assim, uma pessoa segura. Eu pensava que eu estava segura, mas eu não estava. Tinha uma balança aí no meio que me balançava. Hoje eu sinto segura. Hoje eu sinto, eu mereço receber mais, eu mereço aquilo que é meu, eu mereço. E antes eu não sentia isso, não sentia. Para mim, estava de um jeito ou de outro, estava tudo certo. E não é assim. Eu tenho que saber que eu mereço também muitas coisas sim. boas. Então, eu sou uma outra Célia depois do reprocessamento com a Janaína junto. Sim, foi Então, muito lindo ver a transformação na vida da Célia. Foi então, muito, muito gratificante ver essa transformação. foi mesmo. E tanto é quando nós chegamos no temático, no futuro, já, e que ela não existia mais, não existia, não tinha. Inclusive, a Sim, gente tem que deixar aqui bem claro que a gente não esquece o que aconteceu, mas aquilo não faz mais nenhum efeito ruim para mim. Quando eu lembro, sim, não faz. Né? Então, hoje, eu recebo dinheiro, eu vejo o dinheiro cair na minha conta, eu sei que é para mim. E antes eu não sentia nada mesmo, nada, nada. E hoje eu sei dar valor, vou começar a guardar um pouco, não estou podendo ainda, mas eu vou começar guardando aos poucos, porque é com decisão, né? Eu passo pela terapia e depois eu vou caminhando. Eu crio sim, aquelas nossas normas de não voltar atrás, porque é muito difícil voltar atrás. Eu acho que assim, é quase que eu nunca vi voltando atrás uma terapia de reprocessamento sim, general. É daqui para frente. Então, a gente sim. só pensa positivo, só pensa bom. E, e grata, né, por essas duas mulheres aqui serem tão fortes, serem de visão expansivas, de nos ajudar, de ver onde que está aquela diferença em nós. Só tenho que pedir a Deus bênçãos e bênçãos sobre vocês. E que Amém. nosso propósito, nossa força chegue naquelas mulheres que hoje estão desanimadas, estão sofridas por outros que estão lá de fora judiando delas.
que elas aprendam também a olhar para elas e que a terapia resolve. Pelo menos a que nós prega, que nós trabalha aqui, ela não tem nenhum que passe pela gente falar assim que eu passei igual. Inclusive tive um, sim, que foi 13 sessões, quando eu perguntei, mudou alguma coisa? Não mudou nada, só quando eu respiro que eu sinto mais leve. Eu conversei com ele, falei, não faz parte mais da minha pessoa acompanhar você. A hora que você quiser retornar, você sentir que é o seu tempo, o seu momento, você vem e conversa comigo. A partir de hoje, eu não sou mais sua terapeuta. Porque eu sei que a terapia resolve, era muito difícil, ele era muito difícil. Então, naquele caso, eu via mudanças, só que ele não reconhecia. Então, o que é melhor? No tempo dele, ele retorna, faz, né? Porque até Sim, hoje, todos que passam, ele sai diferente, muito sim, melhor. sim. E se a pessoa vem obrigada, né? Não dá certo. Se o Não, chefe mandou, se a esposa mandou, se a escola mandou, e a pessoa vem fazer a terapia e ela Sim, não se entrega, ela começa a se sabotar, não dá hum, certo. Não é a terapia e não é o profissional. sim, É a pessoa, ela tem que estar disposta a essa transformação. Porque a terapia, ela não é só entender o que aconteceu ali na sua história, na sua vida. Ela tem o poder de dar um novo significado àquilo que nós vivemos, aquela dor, aquele trauma, né? Fazer escolhas depois da terapia e construir uma relação de mais consciência com nós mesmos e com a nossa história. Então, ela vai encontrar o problema, resolver o problema, a dor que está causando sintoma hoje em você, a terapia. A gente trabalha igual detetive. Por que que o seu cabelo está caindo hoje? Por que que você está tendo crise de ansiedade? Por que que você está com tireoide? Por que que você está com dor no estômago, uma gastrite nervosa? Então a gente trabalha igual detetive. Aconteceu alguma sim, coisa em algum momento da sua história, e aí a gente vai tentar identificar que chama essa causa raiz. Quando a sim, gente identifica essa causa raiz, a gente elimina ela, resolve ela, entende, perdoa, reestrutura, independente da palavra, não vai resolver aquilo ali, vai haver uma libertação. E no momento que você entende, elabora, reestrutura, perdoa, deixa aquilo embora, aceita o que aconteceu, porque muitas vezes a gente não aceita que aconteceu aquilo na nossa vida, é, né? Você tem que deixar aquilo embora. Quando você deixou aquilo embora, vai fortalecer você para resolver as coisas de hoje, para entender melhor sua vida hoje, né? Você trouxe isso à consciência. O passado é memória e o futuro ainda não existe. Você tem que viver o hoje. E o hoje não é o ontem, não é amanhã, né? Tem que ser o agora. E se é, você ficar segurando as coisas lá de trás que te fez mal, atrapalha viver o hoje. Você não vive com qualidade, você não vive feliz, você não vive bem. E se você fica pensando no amanhã que nem chegou, você não vive com qualidade, você não vive bem. É o hoje. E nós temos sim, que ter o pé no chão, viver o hoje com qualidade, com alegria, com bem-estar. E a terapia traz esse centro. Limpa o seu passado e centra você no hoje, no aqui e no agora, que é sim. onde nós estamos vivendo. Então, exato. nós somos terapeutas, pode ficar com uma semana conversando de tudo quanto é assunto que vai poder Sim, é tão transformar a bom, sua né? vida. É De um muito açúcar bom. vai passando para o outro. Janaína, mas a gente já está chegando ao fim. Você quer compartilhar mais alguma coisa? E eu quero deixar aqui em aberto que se alguém ficou em dúvidas de algum assunto ou quer saber mais, procura a Janaína, pode mandar uma mensagem para ela, para a Célia, para mim. A gente está aqui para poder ajudar você. Não fique na Sim, dúvida. Se você está sentindo angustiado, está com alguma dor, alguma coisa, pode ser emocional e a gente pode ajudar você a resolver isso. Porque quando a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista. E quando a gente está com o coração apertado, com a emoção, com a cabeça, a gente vai no terapeuta, não é? sim, exatamente. Então, fique aqui aberto para procurar. Não fique sozinho. Você não está sozinho. Pedir ajuda é um ato de coragem. Né, Sim. Janaína?
É só dizer também, né, que a gente não precisa esperar tanto tempo para buscar ajuda, né? Se está sentindo ansiedade, insônia, se sente que tem um medo muito grande, um trauma, uma fobia, busca ajuda, né? Como a Ariane falou, se a gente tem dor de dente, a gente vai no dentista. Mas normalmente quando o problema é emocional, mental, a gente fica postergando, né? A maioria das pessoas é assim, porque acha que não pode, porque eu sou forte. Se eu falar que eu tô com ansiedade, vou ser chamada de fraca, né? Ou se tem algum problema, algum transtorno, tô com problema mental, vem um preconceito, né? Então a gente tem que quebrar esses preconceitos. Se está sentindo algum transtorno, algo no emocional, algo no mental, tem que procurar ajuda, tem que buscar terapia para poder se ajudar e não esperar isso se tornar alguma doença física. Então, o quanto antes buscar ajuda, melhor. Verdade. Complementar alguma coisa, Célia, para a gente finalizar? Não, só agradecer mesmo. Foi tudo muito ótimo, muito bom, né? Tudo muito verdadeiro. E só agradecer que a Janaína tem esse espaço, né, Ariane, aqui com a gente. E pelo sim, pelo comprometimento, pelo que foi colocado. Foi maravilhoso, maravilhoso. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Amém. Janaína, qual é o nome do seu livro, do seu primeiro livro? É Segredos, Vinhos e Tensão. Olha aí, ó. Ele é bem familiar, é um drama familiar. Maravilha. Vai ficar gravado e você comenta lá o nome do livro no Sim. comentário da live lá, né? Que quem Sim. tiver interesse, quiser, né, adquirir, fala com você depois lá no direct. Tá Então, bom. é isso, gente. Janaína, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por participar do Terapia Cast, emprestar a sua presença aqui para nós. Foi muito valioso. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse momento. Agradeço Então, muito o convite, me senti muito honrada em fazer parte aí desse podcast. Amém. amém. Então, gente, boa noite. Foi um prazer caminhar com vocês. Que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, de muita paz, de muita saúde, prosperidade. E esse foi mais um Terapia Cast, uma terapia na vida real. Toda terça-feira, às 7 horas da noite. Cuide de você. Fique com Deus. Até mais. Boa Tchau. noite. Beijo.